Pó de arroz, a receita antiga que ainda supera cremes modernos. Quem nunca ouviu a avó ou a mãe falando sobre o pó de arroz como um segredo de beleza? Enquanto as prateleiras das farmácias e perfumarias estão cheias de cremes caros com nomes complicados, esse remédio caseiro, barato e simples continua sendo usado por muitas pessoas. E não é à toa, o pó de arroz funciona mesmo. Ele resolve problemas como pele oleosa, assaduras em bebês, irritações e até ajuda a deixar a maquiagem mais duradoura. Mas por que algo tão antigo ainda faz sucesso hoje? A resposta é simples: ele é natural, não tem química agressiva e dá resultado rápido. Enquanto muitos cremes modernos prometem milagres e às vezes até pioram a pele, o pó de arroz age de forma suave e eficiente. E o melhor, custa pouco e dura muito. Neste texto, você vai entender como usar o pó de arroz no dia a dia, porque ele é melhor que muitos produtos de hoje e como prepará-lo em casa sem mistério. O que é o pó de arroz e por que ele funciona? O pó de arroz é feito, como o nome já diz, do arroz moído até virar um pó bem fininho. Ele é usado há séculos em países como China, Índia e Japão, onde as mulheres aplicavam no rosto para deixar a pele mais clara e macia. Mas não é só para beleza, ele também ajuda a secar feridinhas, aliviar coceiras e até controlar o suor. Por que ele é tão bom? 1. Absorve a oleosidade. Se você tem a pele brilhando como uma frigideira com óleo, o pó de arroz suga esse excesso sem ressecar demais. Exemplo: imagine quando você passa talco no rosto em um dia quente. O pó de arroz faz um efeito parecido, mas sem deixar a pele esbranquiçada ou pesada. 2. Acalma irritações. Ele é suave e não arde, então serve para assaduras de bebê, brotoejas ou até aquela coceira depois de depilar. Exemplo: se o seu filho ficou com a bumbum vermelho por causa da fralda, passar um pouquinho de pó de arroz alivia na hora. 3. Não entope os poros. Diferente de muitos cremes grosso, ele não deixa a pele abafada. Por isso, é bom até para quem tem espinhas. Exemplo: quem usa base líquida todos os dias sabe que às vezes os poros ficam cheios e aparecem cravos. O pó de arroz evita isso. 4. Fixa a maquiagem. Muitas blogueiras de beleza usam ele para dar um acabamento mate no rosto e fazer a maquiagem durar mais. Exemplo: se você passa batom e ele sempre sai, experimenta dar uma batidinha de pó de arroz por cima. Ele engruda o produto no lugar. 5. É barato e dura muito. Um vidro de pó de arroz custa menos que um café especial e rende por meses. Exemplo: com R$ 10, você compra pó de arroz para usar no rosto, no corpo e até nos pés. Já um creme para pele oleosa pode custar R$ 50 e acabar em um mês. Como usar o pó de arroz no dia a dia? Não adianta ter o produto se não souber como aplicar. Aqui vão dicas práticas para usar em diferentes situações. 1. No rosto, para pele oleosa ou maquiagem. Lave o rosto e seque bem. Pegue um pincel de maquiagem ou um chumaço de algodão e passe um pouquinho de pó nas áreas que mais brilham: testa, nariz, queixo. Se for usar maquiagem, aplique depois da base para tirar o excesso de oleosidade. Dica extra: misture uma colher de pó de arroz com uma de maisena e guarde em um potinho. Fica ainda mais eficiente. 2. Para assaduras em bebês. Lave e seque bem a região da fralda. Coloque um pouco de pó de arroz na mão e passe suavemente na pele irritada. Não exagere, uma camada fininha já resolve. Atenção! Não use se a pele estiver muito machucada ou sangrando. Nesse caso, consulte um médico. 3. Para brotoejas ou coceiras. Se você está com aquelas bolinhas vermelhas que coçam, brotoejas, passe o pó depois do banho. Também funciona em axilas ou virilhas que ficam úmidas e irritadas. Exemplo: no verão, quando a gente sua muito, passar pó de arroz nas dobrinhas do corpo evita o mau cheiro e a coceira. 4. Nos pés, para evitar fungos ou mau cheiro. Antes de calçar os tênis, passe um pouco de pó nos pés e dentro do calçado. Isso ajuda a absorver o suor e evita aquele cheiro ruim. Dica: se você tem problema de fungos, pode misturar o pó de arroz com um pouquinho de canela em pó, que é antifúngico natural. 5. Para aliviar queimaduras leves ou picadas de inseto. Se você se queimou levemente no fogão ou tomou uma picada de pernilongo, faça uma pasta com pó de arroz e água fria. Passe na área e deixe secar. Alivia a ardência e a coceira. Cuidado, não use em queimaduras graves ou feridas abertas. 6. Como desodorante natural.
Quem tem alergia a desodorantes pode passar pó de arroz nas axilas depois do banho. Ele absorve o suor e não irrita a pele. Por que o pó de arroz é melhor que muitos cremes modernos? Hoje em dia, a indústria de cosméticos vive lançando produtos com nomes bonitos e promessas incríveis. Mas será que eles são mesmo melhores que um remédio caseiro como o pó de arroz? Vamos comparar. 1. Preço. Um creme para pele oleosa de marca famosa pode custar R$ 80. O pó de arroz custa menos de R$ 15 e dura o dobro. Exemplo, com o dinheiro de um creme, você compra pó de arroz para a família toda por meses. 2. Ingredientes. Muitos cremes têm parabenos, fragrâncias artificiais e outros produtos que podem irritar a pele. O pó de arroz é 100% natural, se for puro, sem aditivos. Não tem risco de alergia para a maioria das pessoas. 3. Versatilidade. Um creme geralmente serve para uma coisa só, hidratar, tirar oleosidade. O pó de arroz serve para tudo, rosto, corpo, bebê, maquiagem, pés, etc. 4. Resultado rápido. Alguns cremes demoram semanas para fazer efeito. O pó de arroz age na hora. Exemplo, se você está com a pele brilhando, passa o pó e em 1 minuto já está mate. 5. Sem efeitos colaterais. Cremes com ácidos ou retinoides podem ressecar, descamar ou até manchar a pele se usados errado. O pó de arroz não tem contraindicações, a não ser que a pessoa tenha alergia a arroz, o que é raríssimo. 6. Ecológico. A maioria dos cremes vem em embalagens plásticas que poluem. O pó de arroz pode ser guardado em vidros reutilizáveis. Como fazer pó de arroz em casa? Receita caseira. Você não precisa comprar o pó de arroz pronto. É fácil fazer em casa com ingredientes que todo mundo tem. Veja como. Ingredientes. 1 xícara de arroz branco, de preferência o mais barato, tipo arroz agulhinha. 1 colher de sopa de maisena, opcional, para deixar mais suave. Modo de preparar. 1. Lave o arroz para tirar o excesso de amido e deixe secar ao sol por algumas horas, ou use um pano limpo para enxugar. 2. Coloque o arroz em um liquidificador ou processador e bata até virar um pó bem fininho. 3. Se quiser, misture a maisena para dar um efeito ainda melhor na pele. 4. Guarde em um vidro limpo e seco, longe da umidade. Dicas para o pó caseiro durar mais. Não use colher úmida para pegar o pó, senão ele empelota. Se ficar muito grosso, coe com uma peneira fina. Se quiser deixar cheiroso, pode adicionar uma pitada de canela ou lavanda em pó, mas teste antes na pele para ver se não irrita. Mentiras e verdades sobre o pó de arroz. Como todo produto antigo, o pó de arroz tem suas lendas. Vamos esclarecer o que é verdade e o que é boato. 1. Pó de arroz clareia a pele. Verdade parcial. Ele não clareia como um ácido, mas dá um efeito de pele mais uniformizada porque absorve a oleosidade e disfarça manchas leves. Exemplo, se você tem a pele morena e passa pó de arroz, não vai ficar branca, mas vai ficar com um tom mais limpo. 2. Pode usar todos os dias sem problema. Verdade. Desde que sua pele não seja muito seca, pode usar diariamente. Se ressecar, é só reduzir a quantidade. 3. É só para a pele oleosa. Mito. Quem tem pele seca pode usar em áreas específicas, como a testa, ou misturar com um pouco de hidratante. 4. Faz mal se inalar. Verdade. Assim como qualquer pó, talco, farinha, não é bom respirar. Por isso, aplique com cuidado e evite jogar no ar. 5. Substitui o protetor solar. Mito perigoso. O pó de arroz não tem fator de proteção solar. Você pode usá-lo por cima do protetor, mas nunca no lugar. 6. Só serve para mulheres. Mito. Homens podem usar para controlar a oleosidade do rosto, nos pés ou como desodorante natural. Quando não usar pó de arroz? Mesmo sendo um produto seguro, tem algumas situações em que ele não é indicado. 1. Em feridas abertas ou infecções graves, se a pele está sangrando ou com pus, consulte um médico. 2. Em pele muito ressecada ou com eczema, pode piorar a descamação. 3. Se tiver alergia a arroz, que é raro, mas algumas pessoas podem ter reação.
4. Em bebês recém-nascidos, nos primeiros dias, espere a pele do bebê se adaptar ao mundo antes de usar qualquer produto. 5. Misturado com outros pós sem teste, alguns pós caseiros, como bicarbonato, podem irritar se usados em excesso. Depoimentos reais, quem usa e aprova. Não é só lenda de vó. Muitas pessoas ainda usam e recomendam. Veja alguns casos. 1. Ana, 28 anos, pele oleosa. Já gastei uma fortuna em base mate e pó compacto, mas nada segura a oleosidade do meu rosto como o pó de arroz. Passo de manhã e à tarde, e minha pele fica sequinha. 2. Carlos, 45 anos, pés suados. Trabalho o dia todo de botina e meu pé ficava um nojo. Comecei a passar pó de arroz antes de calçar, e o cheiro ruim acabou. Melhor que qualquer talco caro. 3. Marina, 32 anos, mãe de primeira viagem. Meu bebê ficava com a bumbum vermelha toda vez que usava fralda descartável. A pediatra recomendou pó de arroz, e em 2 dias já melhorou. Não largo mais. 4. Júlia, 19 anos, maquiagem. Vi no TikTok que as drag queens usam pó de arroz para fixar a maquiagem. Testei e minha base não sai mais nem com calor. Resumo final, porque vale a pena ter pó de arroz em casa. Se você ainda não usa, está na hora de experimentar. O pó de arroz é marca de seleção branca barato, custa menos que um lanche e dura meses. Marca de seleção branca natural, sem química agressiva, ideal para pele sensível. Marca de seleção branca multiuso, serve para rosto, corpo, bebê, maquiagem, pés. Marca de seleção branca eficaz, age rápido em oleosidade, coceiras e irritações. Marca de seleção branca prático, pode ser feito em casa ou comprado pronto. Enquanto os cremes modernos prometem um mundo e às vezes decepcionam, o pó de arroz é daquele tipo de solução que sempre funciona, sem frescura. É daqueles produtos que a gente guarda na bolsa, na necessaire ou no armário de remédios porque sempre tem uma hora que salva o dia. Dica final: comece com um potinho pequeno. Teste em uma área da pele antes de usar no rosto todo, para ver se não irrita. E se gostar, já sabe, esse é um daqueles segredos que passam de geração em geração porque realmente funciona. Agora é só escolher, ou você continua gastando dinheiro com produtos cheios de promessas, ou volta às raízes com um remédio caseiro que nunca falha. A escolha é sua. E se você ainda está em dúvida, deixa eu contar mais umas coisinhas que fazem o pó de arroz ser tão especial. Primeiro, ele é multiuso de verdade. Não é só para o rosto não. Já viu aquela situação chata de sapato novo que esfolou o calcanhar? Passa um pouquinho do pó no local, e a dor e o atrito diminuem na hora. É como se fosse um talco mágico para a pele. Outra vantagem, não tem cheiro forte. Diferente de muitos cremes e loções que vêm com fragrâncias que podem incomodar ou até causar alergia, o pó de arroz é neutro. Isso é ótimo para quem tem pele sensível ou não gosta de perfumes artificiais. E tem mais, é econômico. Um potinho pequeno dura meses, porque você precisa de muito pouco a cada uso. Enquanto um creme caro acaba em algumas semanas, o pó de arroz fica lá, pronto para ser usado quando precisar, sem desperdício. Ah, e se você é daquelas pessoas que adora uma receita caseira, pode personalizar o seu pó. Quer um toque de cheiro suave? Adicione umas gotinhas de óleo essencial de lavanda ou camomila. Quer um efeito refrescante? Misture com um pouquinho de mentol em pó. Assim, você deixa do seu jeito, sem perder as propriedades originais. Mas atenção, mesmo sendo natural, não é porque é de planta que não pode dar problema. Se você tem alergia a arroz ou a algum ingrediente que misturar, evite. Sempre faça o teste na pele antes, como já falamos. E o melhor de tudo: não tem idade para usar. Desde bebês, com cuidado, claro, até idosos, o pó de arroz é suave e seguro para quase todo mundo. Já pensou? O mesmo produto que serve para sua avó, para você e até para o seu filho pequeno. Então, se você ainda não experimentou, está na hora de dar uma chance para esse remédio da vovó. Às vezes, o que é antigo justamente porque funciona. E o pó de arroz é a prova disso. Agora, você deve estar se perguntando, mas como eu uso isso no dia a dia? A resposta é mais simples do que parece.
O pó de arroz não é só para passar no rosto como um talco comum. Ele tem mil e uma utilidades que vão muito além. Por exemplo, se você suar muito no verão, passe um pouquinho nas axilas antes de sair de casa. Ele absorve o suor e evita aquele cheiro ruim, sem agredir a pele como alguns desodorantes fortes. E o melhor, não deixa manchas na roupa. Outra dica é usar como secativo de esmalte. Sim, isso mesmo. Se você pinta as unhas em casa e não tem paciência para esperar secar, polvilhe um pouco de pó de arroz sobre o esmalte ainda úmido. Em segundos, ele tira o brilho pegajoso e acelera a secagem. Depois, é só escovar o excesso com um pincel. Para quem tem cabelo oleoso, o pó de arroz é um salva-vidas. Esfregue um pouco nas raízes entre os fios e veja a mágica acontecer. Ele absorve a gordura e dá volume, como se você tivesse lavado o cabelo naquele momento. E não precisa gastar com shampoo a seco caro. E as mães de primeira viagem vão amar essa. Se o bebê tiver assadura, uma pitada de pó de arroz na fralda ajuda a aliviar a irritação. Só não pode exagerar, porque o excesso pode ressecar a pele delicada do pequeno. Até na cozinha ele tem utilidade. Se você derrubar óleo ou gordura no chão, jogue um pouco de pó de arroz por cima antes de limpar. Ele absorve a sujeira e evita que você escorregue. Depois, é só varrer. Mas não para por aí. Quem tem sapatos que apertam ou machucam pode passar um pouco de pó dentro deles para evitar atritos. E se você gosta de maquiagem, ele é um ótimo fixador. Passe por cima da base para evitar brilho e deixar a pele com aspecto aveludado. O mais incrível é que, mesmo com tantíssimos usos, o pó de arroz continua sendo barato. Enquanto um creme hidratante ou um produto de beleza moderno pode custar uma fortuna, um pacote de pó de arroz dura meses e custa menos que um café. Então, da próxima vez que você ver aquele saquinho esquecido no armário da vovó, lembre-se, ele pode ser a solução para problemas que você nem imaginava. Às vezes, a resposta está bem na nossa frente, só esperando para ser redescoberta. E tem mais, o pó de arroz também é um aliado na cozinha, e não é só para fazer bolos ou engrossar molhos. Se você já tentou fritar algo e a comida grudou toda na panela, sabe como é frustrante. Uma pitada de pó de arroz na massa antes de fritar, como um pastel ou um croquete, deixa tudo mais crocante e evita que grude. É um truque que muitas donas de casa antigas usavam e que ainda funciona melhor que sprays antiaderentes caros. Outra vantagem é que ele ajuda a absorver a umidade em potes de açúcar, sal ou biscoitos caseiros. Basta colocar um saquinho pequeno com pó de arroz dentro do recipiente para evitar que fiquem empelotados ou mofados. É muito mais prático do que comprar aqueles sachês de sílica que vêm em caixinhas de sapato e que a gente sempre acaba jogando fora sem querer. Até quem tem animais de estimação pode se beneficiar. Se o seu cachorro ou gato tomou banho e está com as patinhas úmidas, passe um pouco de pó de arroz entre os dedinhos para evitar fungos ou mau cheiro. Muitos tutores de pets antigos faziam isso antes de existirem talcos específicos para animais e funcionava direitinho. E não podemos esquecer dos bebês. Antes dos lenços umedecidos e das pomadas caras, as mães usavam pó de arroz para prevenir assaduras. Uma camada fininha na fralda ajudava a manter a pele sequinha e sem irritações. Claro, hoje existem produtos desenvolvidos especialmente para isso, mas em uma emergência, ou para economizar, o pó de arroz ainda é uma mão na roda. O melhor de tudo é que ele é natural e não tem cheiro forte, então não incomoda quem tem alergia a perfumes ou produtos químicos. Enquanto muitos cremes e loções vêm com uma lista enorme de ingredientes que a gente nem consegue pronunciar, o pó de arroz é simples, arroz moído, nada mais. Então, antes de sair correndo para comprar o produto da moda, que tal dar uma chance para esse clássico? Ele pode não ter embalagem bonita nem propaganda na TV, mas faz o trabalho, e faz bem. Às vezes, o que é antigo não é ultrapassado, é só comprovado. E o pó de arroz é a prova disso. Além de ser prático e seguro, o pó de arroz tem outro trunfo, ele é barato. Enquanto um creme para assaduras ou um pó compacto de marca famosa pode custar uma pequena fortuna, um pacote de pó de arroz sai por poucos reais e rende muito. Basta um pouquinho para resolver o problema, então ele dura meses, até anos, se guardado direito. E não é só para bebês não. Adultos também podem usar e muito. Quem sofre com calor e suor excessivo, por exemplo, sabe como é chato ficar com a pele grudenta ou com brotoejas.
Passar um pouco de pó de arroz nas áreas que mais transpiram, como axilas, virilhas ou entre os dedos dos pés, ajuda a absorver a umidade e evita aquele desconforto. É como um talco natural, sem risco de entupir os poros ou causar irritação. Outra vantagem é que ele não mancha a roupa. Diferente de alguns talcos ou desodorantes em pó que deixam marcas brancas, o pó de arroz é tão fino que quase some na pele. Se passar um pouquinho a mais, é só esfregar com a mão que ele some. E se cair na roupa, basta sacudir ou passar um pano seco que não fica vestígio. Até quem faz maquiagem pode se beneficiar. Muitas pessoas usam o pó de arroz para selar a base e evitar aquele brilho indesejado no rosto, especialmente em dias quentes. Ele funciona como um pó facial matificante, mas sem os aditivos que podem ressecar a pele. Basta passar com um pincel ou uma esponja por cima da maquiagem e pronto, o efeito é de uma pele mais sequinha e uniforme, sem aquele aspecto pesado de alguns pós industrializados. E o mais legal é que dá para fazer em casa. Se você tiver um liquidificador ou processador potente, pode moer arroz branco, de preferência o mais simples, sem tempero, até virar um pó bem fino. Depois, é só guardar em um pote limpo e seco. Assim, você tem certeza do que está usando, apenas arroz, sem conservantes, corantes ou nada do tipo. Claro, não dá para dizer que o pó de arroz resolve tudo. Em casos de irritações muito fortes ou problemas de pele sérios, é sempre bom consultar um médico. Mas para o dia a dia, para pequenos incômodos ou até para dar uma refrescada na pele, ele é uma solução simples, eficiente que já foi testada e aprovada por gerações. Às vezes, a melhor invenção não é a mais nova, mas a que nunca falha. E o pó de arroz é assim, humilde, mas imbatível.